Salve galera do xadrez, vamos continuar aqui a playlist dos 1900 até os 2000 de partidas rápidas no chess.com. E hoje vamos jogar contra, fazer uma análise de um jogador que ele estava maquinado nessa partida, ele estava usando a máquina a seu favor, em caso usando Egini, né. E aqui eu vou mostrar, certas coisas que faz você detectar que o jogador possivelmente pode ser um Egini, né? E é meio chato jogar contra jogadores que estão trapaceando, né? Que estão fazendo uso ilegal, né, de máquinas de computador para ganhar no xadrez, certo? O que acontece é o seguinte, eu vejo muita reclamação, né, dos jogadores falando que no chess.com é cheio de Egini, né? Eu também vejo muita gente falando que o Lichess, que é outro site, né, é melhor jogar no Lichess do que jogar no chess.com. Aí eu já discordo. Eu acho que é melhor você jogar no chess.com, porque eu acho que o nível no chess.com é muito mais alto, muito mais avançado o nível. E eu não consigo ver tanto Egini assim como parece, entendeu? Por exemplo, na minha visão, vamos dizer, a cada 15 partidas eu encontro um ou dois Eguines. Então, se você for ver por essa lógica, é muito pouco. Não é muito Egini. Lógico, acaba sendo chato, acaba aparecendo um Egini, mas eu diria que tem formas de você conseguir evitar os Egines, né? E essa estatística de 15 partidas ser maior. Por exemplo, ao invés de 15, você só vai encontrar um Egini a cada 20 ou 25 partidas com algumas certas estratégias. Vai ter um dia, né, que eu vou fazer a semana inteira vídeos teorizados sobre essas coisas para vocês pegar essa visão. E vai ter um vídeo que eu vou falar especificamente só das pessoas que usam Egini no chess.com e como você pode evitar de enfrentar os jogadores que estão maquinados antes de começar a partida. Assim você não vai perder pontos, né, no caso. Entendeu? E se caso você perceber que o cara tá usando Egini na sua partida, a minha recomendação é você só desistir da partida, independente de como a partida esteja. Só desiste, não perca tempo jogando com um jogador que tá com maquinado, né? E tem certas coisas que você pode perceber que dentro da partida que você vai ver que o cara tá maquinado. E aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco, né, de como funciona. Bom, fiz E4, o jogador faz E5, eu faço cavalo F3, o jogador faz cavalo C6. Aqui eu faço peão D4, o jogador captura e eu capturo, tudo certo, escocesa, beleza. Agora vem um lance que na maioria das vezes eu não vejo jogadores fazendo esse lance. E vou dar um exemplo pra vocês, eu jogo a escocesa, a abertura escocesa, milhões de vezes, eu joguei bilhões de vezes. E eu garanto pra vocês, 99% das vezes os jogadores ou fazem esse lance aqui, ou fazem cavalo F6, ou simplesmente, vamos dizer, faz o peãozinho aqui para avançar a posição. 95% das vezes, esses são os lances dos jogadores, ou a tomada do cavalo aqui, entendeu? Esses 95% das vezes, esses são os lances dos jogadores comuns de xadrez, né? Jogadores amadores, normais, jogadores cotidianos que não estão maquinados, certo? Porém, tem um lance nessa posição que é muito raro, que é um lance muito raro, é um lance que quando eu vejo, eu já começo a imaginar que o cara possivelmente está usando Egini. Porque o Egini faria isso aqui fácil, sem pensar duas vezes, que é bispo B4. Que é muito esquisito esse bispo B4. Tá dando cheque aqui, beleza, tudo certo. Porém, eu não vejo muito esse lance, tá ligado? Então, quando eu vejo um jogador fazendo isso, eu já imagino que o cara tá maquinado. Eu falo assim, não, pera aí, ou esse cara tá maquinado, ou ele realmente joga bispo B4 de forma cotidiana, entendeu? Então na minha cabeça já vem esses dois lances, ou ele tá muito maquinado, ou ele realmente joga B4, beleza, até aí tudo certo. Continuei a partida fazendo um C3, e aí ele volta à posição. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Um jogador amador, que tá começando a estudar xadrez e tudo mais, ele não vai fazer esse B4 por causa desse lance aqui, tá vendo? Por exemplo, esse cheque é só um cheque, certo? Por que ele faria isso? Sendo que eu posso fazer um C3 e fazer ele perder um tempo com o bispo dele aqui. Por que ele faria isso? Porque possivelmente está maquinado, entende? Inclusive, existe essa variante, viu? Chamada Malaniuk variação. Existe essa variação de B4. Só que os jogadores amadores não fazem essa variação porque ela é meio estranha mesmo, né? Você vai fazer o bispo perder um tempo aqui e tudo mais, e você vai estar ganhando um tempo a mais com as brancas, e isso acaba sendo muito bom para as peças brancas, né? De desenvolvimento ou algo assim. Porém, quando eu vejo um jogador fazendo isso, na minha cabeça já vem que ele tá maquinado, né? Porque eu falo, não, esse jogador tá esquisito. Mas beleza, eu continuo jogando, porque pode ser que ele esteja, não é 100%. Nessa posição, né, eu capturo o cavalo dele, ele toma com o peão de B, né, e eu jogo meu bispo D3. Tudo padronizado, do jeito que eu sempre jogo. O jogador agora faz
bispo D6 e eu faço pequeno roque. Agora ele joga cavalo F6 e eu faço H3 para evitar os pulos aqui do bispo ou cavalo, certo? Ele faz pequeno roque e agora eu jogo meu cavalo D2. Nessa posição ele faz um A5. E aqui você deve estar se perguntando, pô, maquinado. Não, não tá. Aqui é teórico. Esse bispo, esse peão H5 contra a escocesa é muito... Esse peão A5, né? Muito teorizado. Tem muita gente que faz isso aqui. Isso é normal. Isso é uma linha normal de desenvolvimento desse bispo aqui, certo? Nessa posição eu jogo minha dama F3. E ele agora tira cavalo para D7, né? Com a ideia de jogar cavalo E5 e tentar dar o duplo e tirar meu par de bispos. Nessa posição eu evito esse duplo, né? E jogo minha dama em G3. Aqui o jogador joga bispo, tá tudo certo. Aqui A6, tudo corretinho. E aqui eu capturo, né? Tá tudo certo. Teorizado também. Isso aqui é teorizado, essa torre aqui, essa tomada aqui, esse peão. É tudo teorizado. Isso aqui tem muitos jogadores que fazem isso daqui tranquilamente. Beleza, nessa posição eu jogo meu rei H1 com a ideia de subir peão, né? F4, F5. E aqui o jogador faz dama F6. Cara, aqui eu já começo a sentir uma coisa diferente. Eu falo, não, pera aí. Dama F6 é um pouco esquisito. Por que dama F6? Tem que ter uma lógica aí por trás. Por que ele não voltou o cavalo? A maioria dos jogadores voltaria o cavalo. Ou tiraria o cavalo para uma casa ainda mais forte. Por que dama F6? Não fazia sentido na minha visão. Eu fiquei pensando nisso. Falei, isso aqui não faz muito sentido. Estranho, né? Mas beleza. Jogou dama F6, né? Isso é raro, eu geralmente não vejo jogadores fazendo assim. E aqui, F4, né? Eu continuo jogando como um ser humano normal. E aqui ele faz torre E8. Aí você se pergunta, caraca, essa torre E8 aí, do nada. Aqui eu já começo a achar esquisito essa posição. Porque eu falo assim, cara, isso aqui é esquisito. Eu nunca vi um estilo de jogo dessa forma, assim. Desse estilo, assim, fazendo bispo P4, jogando com torre 8, mantendo a torre aqui, cavalo D7, esquisito. Dama nessa posição. Porque aqui, se você parar pra pensar, ele restringiu o próprio cavalo dele. O cavalo dele não consegue dar esse pulo e vir pra cá, porque o cavalo protege. O cavalo dele não consegue jogar aqui, não consegue jogar aqui. Por que ele fez esse lance? Então isso acaba... Você começa a ver esses pequenos lances e você fala, não, isso aqui é um pouco incoerente, não faz sentido o que ele tá fazendo. Porém, faz sentido. Ao mesmo tempo que não faz, faz sentido. Beleza, aqui continua o jogo, né? Eu faço torre... inclusive essa torre aqui é fina, viu? É fina. Isso aqui é lindo, é bizarro, porque essa torre aqui, ela bloqueia essas peças tudo aqui, tá vendo? Ela bloqueia, um lance bloqueou todas as minhas peças, porque o que eu tenho que fazer agora na posição? A minha ideia é liberar o meu bispo, né? Melhorar meu bispo, deixar ele mais forte para me atacar lá do rei dele. Só que quando ele joga essa torre aqui, ele bloqueia tudo aqui, ó. Toda essa posição aqui ele bloqueia só com essa torre aqui. É maravilhoso, porque, por exemplo, eu não posso tirar meu cavalo, senão ele desce capturando meu peão central. Ou, por exemplo, eu quero tirar para essa posição, ele desce novamente tomando essa posição. Ou, por exemplo, vamos supor que eu queira abrir aqui nessa posição. Tem muitos ataques chatos aqui. Por exemplo, abrir aqui nessa posição. Ou, possivelmente, em algum momento ele atacar esta posição. Mesmo com a minha dama protegida, tem esses riscos também. Eu tenho que liberar isso aqui mais rápido. Possivelmente tem peão chegando nessa posição. O bispo pode vir para trás e manter uma diagonal forte. Tudo por causa de uma torre 8 aqui, fazendo esse rasante esquisito aqui. Mas beleza, nessa posição eu mantive a calma e falei, beleza, tenho que proteger esse peão, né? Porque eu quero desenvolver minhas peças. Então, torre E1 aqui para proteger o peão. E nessa posição ele volta a torre dele. Aqui, possível, lance de ser humano. Beleza, quer melhorar a torre. Nessa posição eu tirei meu cavalo, né? Já que a torre protege o peão. Joguei meu cavalo F3 com a ideia de avançar os bispos, tirar esse bispo logo daí, certo? Nessa posição, torre em B8. Aí você se pergunta, caraca, e essa torre B8 aí, irmão? É lindo, cara. É tipo assim, é elegante o lance. Você vê que o lance é elegante. Porque ele bloqueia as suas jogadas e ao mesmo tempo pensando em lances estratégicos de futuro. Isso aqui é absurdamente incrível. O computador jogando, óbvio, né? Isso aqui é o computador jogando. O computador ele restringe ainda mais a saída do meu bispo. Eu não consigo tirar mais o bispo de novo, porque senão ele toma aqui meu peão. Entende? Eu não consigo abrir mais peão para B3, porque senão ele toma aqui, porque o meu cavalo restringiu. É elegante essa torre B8 aqui. É bizarro, né? Ele bloqueando cada movimentação minha futura. Tipo assim, o jogo dele não é no próximo lance. O jogo dele é tipo 6, 7 lances à frente. Analisando estrutura. É absurdo, é absurdo. Como é que você vai enfrentar isso, tá ligado? É difícil demais você enxergar os lances. Beleza. Torre
B1 para proteger isso aqui, para não deixar isso aqui acontecer. E nessa posição ele joga simplesmente dama G6. Aí eu falo, por que ele fez essa dama G6 aqui? Ele tava bem com a dama aqui. Por que ele quer trocar as damas? E aí eu comecei a ver que isso aí tava esquisito. Eu falei, tá, beleza, aceito essa troca. A dama dele tava bom, beleza, eu aceito essa troca. Ele trocou, tudo certo. Capturou com o peão de H e vocês vão vendo que a posição das pretas tá, tipo assim, estranha, mas ao mesmo tempo, sabe, tá bem desenvolvida e é uma coisa esquisita. E você fica tipo, caraca, os peões dobrados, o que tá acontecendo aqui, cara? Não tô entendendo. E aí, beleza, eu jogo o cavalo aqui em D4 e simplesmente nessa posição ele toma ali, né? Eu tomo com o meu peão, tem um peão central aqui. Eu falei, nossa, agora eu tô bem. Eu olhei assim, eu tô bem, eu tenho o cavalo, eu tenho o bispo, né? Um centro poderosíssimo, poderosíssimo. Ele tem peões dobrados aqui, todo fudido na posição. Um peão isolado no canto. Eu tenho meu bispo, 2 torres. Cara, tô melhor. Um centro poderoso, um rei bem protegido. Eu estou melhor nessa posição. Foi o que eu pensei na partida. Tá ligado? Só que aí, cara, peão C5. E eu subi meu peão. Eu falei, vou manter essa força central. Eu quero manter essa força central, né? Beleza. Nessa posição, cavalo F6. Aqui já começou a ficar esquisito. Eu falei, vixe, o que tá acontecendo? Eu falei, beleza, vamos tirar aqui, vai cair esse peão, não tem como eu proteger. E ele não tomou. Vocês entenderam isso aqui? Ele não tomou. Ele podia ter tomado e quebrado uma estrutura central, ele não fez isso, porque ele não queria perder o peão de A5. Porém, começa a ficar esquisito isso aqui, porque eu não sei mais o que fazer nessa posição. Uma posição que eu tava muito melhor, do nada começa a cair a posição. Beleza, eu jogo aqui peão E, né, atacando a posição, tentando abrir isso aqui, E5. Ele vem com o cavalo, captura meu peão central de D5. E aqui já começa a ficar esquisito. Eu falo, ixi, o que tá acontecendo? O cavalo dele tá bailando no tabuleiro. Os peões dele tá começando a subir muito. As torres estão dominando as colunas assim. E eu, tipo, com o peão com um centro fudidamente forte, não tô conseguindo fazer nada. O que tá acontecendo? E eu já tava achando isso esquisito. Ah, beleza. Falei, mano, eu tenho que dar um contra-jogo aqui. Bispo A5 aqui pra tentar dar algum contra-jogo, fazer algum jogo aqui. E ele, cleanzinho, tomou lá meu peão. Esquisitão essa tomada também. Porque ele deixa esses 2 peões aqui dobrados, né? Não faz sentido. Pra que ele vai tomar aquela posição? Não faz sentido isso aqui, entende? Não tem sentido, não tem lógica. Ele tomou. E por incrível que pareça, ficou bom. Olha isso, eu fiquei com o peão isolado. E ele tá, tipo, gostosinho ali, ainda dá pra jogar, tá de boa pra ele. E aqui ele faz um lance clean. Ataca meu bispo, tira dessa posição. Fala, caraca, restringiu meu bispo com perfeição. Torre em B5, aí você fala, não, se você estiver falando assim, eu veria essa torre B5. Cara, se você vê esses lances fortes, assim, de domínio central, cara, você é gênio. Se você consegue enxergar lances, assim, de ataque, de restrição, você é gênio. Você é gênio. Se você reparar os lances brilhantes que vem no chess.com, né, quando você faz a análise pelo computador, você vê que geralmente os lances brilhantes não são geralmente lances táticos, são lances que restringem a movimentação do seu adversário, tá ligado? E esses lances que ele tá fazendo é lances de restringir a movimentação, não tem táticos aqui. Vocês repararam? Não tem lances táticos aqui. É restrição de peças. Inclusive, eu quero deixar um adendo aqui pra vocês, que é o seguinte. Reparem só. O jogador, ele tá deixando o tempo dele geralmente perto do meu tempo. Os jogadores que são maquinados, eles fazem isso de propósito. Reparem. Os jogadores, eles fazem isso de propósito. Eles deixam o tempo no tabuleiro igual ao seu, para que não pareça que ele esteja maquinado, entendeu? Que ele está tentando burlar os algoritmos do chess.com, os algoritmos de detecção, né, de um possível trapaceiro, entendeu? Então eles tentam fazer o que? Eles tentam deixar o tempo parecido com o seu tempo no jogo. Então quando você vê um jogador fazendo lances muito esquisitos, muito absurdos, assim, lances estranhos de restrição da movimentação das suas peças, observa também o tempo do jogador. O tempo do jogador. O tempo do jogador, se está muito parelho com o seu, entende? Ainda mais se você conhece muito bem a posição que você está jogando. Tá ligado? Você fala, não, pera aí, mano, esse cara ele não erra, ele faz lances muito limpo na posição, lances estranhos, assim, que tipo, geralmente os jogadores normais não fariam, certo? E nessa posição, o que que acontece aqui? Bom, eu volto o meu bispo para D2, o jogador sobe peão em C4, e aqui eu abandonei esta partida, eu desisti da partida, porque eu senti, na época que eu tava jogando, eu senti que ele tava maquinado. Eu falei, não, esse cara tá maquinado.
Esses lances dele é muito elegante, é muito perfeito. Pra que esse peão aqui? Não faz sentido. Por que ele subiu esse peão, cara? Tipo assim, qual que é a ideia de subir esse peão? Talvez atacar aqui essa posição? Tá ligado? Tipo, porra, tá tudo restringido as minhas peças. Como é que ele tá restringindo com tanta perfeição assim? Isso é maravilhoso, isso é elegante. O computador joga de forma elegante. O computador é um computador, não tem como você enfrentar. O computador ele é maestro. Entende? Você vê a perfeição. E muitas das vezes, se você colocar essa mesma posição no computador, você vai ver que o computador tá dando lances melhores. Porém, os jogadores maquinados, para tentar fugir do algoritmo do chess.com, eles utilizam o sexto ou sétimo melhor lance do computador. Mas, mano, pensa só, o sexto ou sétimo melhor lance do computador, você é louco, é o computador. Pode ser sei lá, pode ser o 20º melhor lance do computador, vai ser 10 mil vezes melhor que você, mano. Tá ligado? Você não vai vencer o 20º lance do computador, não tem como, é muita coisa. É um nível muito alto de xadrez, não tem como. Entende? Então aqui com certeza tem posições que ele fez aqui dentro do tabuleiro que é melhor. Que o computador vai dar como lances melhores. Só que ele vai escolher lances piores para ele enganar o algoritmo do chess.com. Porém, olhem a conta dele. Foi banida. Lógico que não foi banida na sequência. Por exemplo, assim que eu desisti da partida, o que vocês acham que eu fiz? Eu fui lá e reportei o jogador. Ó, uso de Egini aqui, tá usando Trapaceano, tá usando Egini. O que aconteceu? Um dia depois ele foi banido. Ele foi banido. Então, se vocês verem que um jogador tá maquinado, vocês vão lá e dão ban no jogador. Certo? O chess.com vai entrar, vai ver se o jogador tá maquinado, eles vão encontrar os lances e vão ver que o jogador tá maquinado. É 100% que eles vão encontrar sempre? Quase sempre eles vão encontrar, não é 100%, entendeu? Quase sempre eles vão encontrar. Porque assim, tem jogadores que é muito sacana, jogadores cotidiano normal que são muito sacana, que eles estão perdendo a partida, aí eles ligam o Egini só por 3, 4 lances e desliga o Egini depois, entendeu? E aí é difícil encontrar esses jogadores, esses é difícil de encontrar. Mas na maioria das vezes os jogadores são mais honestos mesmo, então você não vai ver tantos Eginis assim. E quando você vê um Egini, você vai lá, dá o ban nele, e eu te garanto que vai ser banido a conta dele 1 dia, 2 dias depois. Ele vai ser banido, entendeu? Quando você vê a partida, você vê que tem algo estranho, você desiste da partida e reporta o jogador. Você vem, aperta aqui no bagulhozinho dele aqui, e vem aqui, ó, tá vendo? Denunciar, vai aparecer acho que aí na tela pra vocês. Tá vendo aí, aparecendo aí pra vocês? Vocês vão vir aqui, ó, deixa eu ver, trapaceando. Vocês colocam trapaceando aqui, e já era, só denuncia, acabou. E bloqueia o jogador também. Acabou, entendeu? Aqui você já vai conseguir ver que o cara vai ser banido. Pode ser que não leve 1 dia ou 2, mas em algum momento com seu reporte, né, vai mostrar que ele foi banido dias depois, algumas horas talvez depois, entendeu? E aí os seus pontos, ele volta pra você, viu? Os pontos que você perdeu nessa partida vai voltar pra você, porque a conta dele foi banida. Entendeu? Inclusive, né, eu tô fazendo esse lance até os 2000 de rating, eu encontrei muitos jogadores, cara, que estavam usando Egini, muitos assim, vamos dizer, eu joguei mais ou menos umas 300 partidas, eu perdi umas 90 partidas e ganhei 200 partidas, mais ou menos. Dessas 90, eu diria que teve uns 10 caras que usou Egini, uns 10 ou 15 caras que realmente usou Egini, fora os que eu não percebi e que não foram banidos. Mas na maioria dos casos, você vai conseguir identificar, o chess.com identifica, entendeu? Certo? E algum dia eu vou fazer um vídeo só explicando essa parada dos Eginis, né, que é muito interessante, como você evitar muitos deles, que tem como você evitar antes de começar a partida, certo? Tamo junto aí, rapaziada, se inscrevam aí no canal, né, deem aquela força, compartilhem e vamos aqui para a próxima partida.